Gente, eu separei aqui mais uma reflexão para fortalecer a sua fé. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, do 42 ao 44, eu vou ler aqui. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Acredito eu, uma boa parte de vocês conhece a história de Davi, desde a sua juventude até se tornar rei, e ficou rei como 40 anos de reinado. Então, naturalmente, você deve conhecer a história que Davi venceu leão, urso, e depois veio esse filisteu aí. Então, preste atenção que isso pode te ajudar com certeza. Se você quer vencer leões, ursos e gigantes, não se deixe intimidar. Anota essa palavra, intimidar. Uma das táticas do inimigo espiritual é justamente intimidar, colocar medo nas pessoas. E vou falar aqui em código, só entenderão aqueles que têm que entender. A tática dos fins dos tempos é justamente intimidar ao ponto das pessoas ficarem com medo, e o ataque será na mente, na mentalidade. Então, se fortaleça em Deus, cuide da sua vida espiritual, da sua saúde física e também das suas emoções. Então, intimidar é coisa do inimigo. Então, resista às palavras de desestímulos. Você às vezes está aí trabalhando, fazendo a coisa certa, chega alguém e diz: olha, não vai dar certo, cuidado, cuidado. Nem sempre essas colocações se aplicam a você. Você tem que aprender a ouvir e filtrar o que andam falando para você fazer. Você tem que ter esse entendimento, essa compreensão. Você não pode viver pela cabeça do outro, você tem que viver pela tua cabeça. Você pode ter, como eu sempre tenho ensinado aqui, você pode ter bons conselheiros, você pode ter aqui até os nossos conselhos aqui bíblicos, que eu falo aqui, te ajuda muito, com certeza. Porém, você que tem que estar tomando a decisão. Por isso, nós oramos, que já foi feita a oração, para Deus nos dar sabedoria. Mas entenda, resista às palavras de desestímulos. Tem pessoas que não sabem ajudar, ela vem com palavras para te desestimular a largar o projeto, a desistir do projeto, a desistir dos seus sonhos, a desistir de alguma coisa que não é para desistir. Mas aí vem os desestimuladores. Pode ser alguém da família, pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser até um irmãozinho, uma irmãzinha da fé, com todo respeito, né? Irmãozinho é algo carinhoso e não depreciativo, né? Diminutivo necessariamente. Entendeu? Então você tem que estar conectado com Deus e ter essa sabedoria do alto, né? Então não ouça. Elas servirão apenas para fazerem com que você perca a sua disposição para preparar-se para a batalha. O próprio Davi, seu próprio irmão procurou desacreditá-lo, levando-o a pensar que Davi só queria chamar a atenção sobre si mesmo. O próprio irmão de Davi o desmereceu. Compreendeu? O desprezou. Então você tem que pegar, se você se sente desprezado por algo, você tem que pegar isso como uma alavanca para você crescer, para você desenvolver. Às vezes Deus permite certas situações da nossa vida para a gente sair da zona de conforto e tomar uma atitude. Tem pessoas, ela fala para o outro: você é um derrotado, você não vai vencer. Aí aquele que ouviu, ele pega aquele, opa, então agora eu vou vencer. E ele pega aquele lá como positivo e vence.
Mas tem outros que talvez não tenha esse nível de saúde espiritual e talvez emocional, tem muito a ver com isso também. E alguém fala, você é um derrotado, você não vai vencer. E ele fala, é mesmo, eu não vou vencer, você está certo. E não vence. Por quê? Ele pegou negativamente e acreditou naquilo ali. Então, de que lado você está? Então você tem que aprender quando alguém fala algo para você e você achou que foi algo depreciativo para tentar. E às vezes quem fala, eu vou ajudar ainda, hein? Quem fala não fala por maldade. Eu vou ajudar essas pessoas. Eles não falam por maldade. Pode ter sido, elas não falam por maldade, mas o que está por trás é maldoso. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava do lado de Jesus. E de repente ele fala algo ali e Jesus falou, Pedro. Jesus não falou Pedro, ele só disse assim, arreda-te de mim, Satanás. Era Pedro, mas a frase que Pedro falou era do inimigo, entendeu? Davi só queria chamar a atenção sobre si, é o que pensou o irmão dele, mas não era verdade. Outra coisa, o gigante filisteu tentou intimidar a Davi de todas as formas. De que forma? Desprezando-o por causa da sua aparente falta de capacidade para enfrentá-lo na batalha. Não é assim que as pessoas julgam o próximo, os outros, pela aparência? Mas não tem um ditado que diz assim, nem tudo que reluz é ouro? Então, meus amados, eu quero concluir essa reflexão, essa instrução espiritual. Cultive a coragem. Esteja certo de que não há como enfrentar leões, ursos e gigantes se você não tiver coragem. Escuta isso aqui. Não se enfrenta leão, urso e gigante. Leão, urso e gigante são problemas. Cada um tem um nível. Leão tem um nível, urso tem outro. E gigante, no caso do Golias, foi pior que todos os animais, vamos assim dizer. Então, eu vou citar algo aqui para você. Coragem é o domínio do medo, a resistência ao medo, mas não a ausência de medo. Isso aqui é uma definição, pode ter outras, mas eu peguei essa. Coragem é o domínio do medo, a resistência ao medo, mas não a ausência de medo. Todo mundo tem medo. Não, você tem que ter domínio, resistência. Então tem gente que pensa que o corajoso não tem medo. Todo corajoso tem medo. Entendeu? Então veja bem, tem gente que pensa que o corajoso não tem medo. Não, isso não é verdade. A diferença do corajoso e do medroso, anota aí se você é corajoso ou se é medroso, anota aí. A diferença do corajoso para o medroso é que o corajoso controla o medo. Já o medroso não controla nem o medo, nem o pavor, que é o medo incontrolável que passa a dominar a sua vida. Você sabe o que faz a coragem? A coragem, amado ouvinte, ou amado ouvinte, a coragem lhe dá energia para você utilizar o seu potencial psicológico e físico. Uma pessoa com coragem, mesmo que tenha algum medo, mantém o medo sob domínio. Esse medo sob controle faz com que a pessoa avance, faz com que ela haja, faz com que ela parta para cima do obstáculo. Que o Espírito Santo, que nos dá poder, em Timóteo está escrito que Deus não nos deu um espírito do medo, mas Deus de ousadia, coragem, equilíbrio. Então, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, receba essa instrução e seja fortalecido no teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Seja abençoado, seja abençoada e viva bem esse dia. Tenha um excelente final de semana, tenha um mês de fevereiro muito abençoado. Mas lembre-se, tenha coragem. Não seja dominado pelo medo, mas debaixo da unção e do poder do Espírito Santo e com a tua força de vontade, você vai vencer os desafios. Creia nisso e receba mais essa pérola de sabedoria, esse ensinamento para encorajar você, para fortalecer você para um dia, para um mês, para um ano do extraordinário de Deus.
Deus abençoe a todos. Um grande abraço para todos. E até segunda, permitindo Deus. E até domingo, às 9h30 da manhã, no hotel, para quem vai estar conosco no culto. E até às 18 horas de hoje, no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá, na live. Um abraço. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, Brasil. Obrigado aos apoiadores. Deus abençoe a todos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.